Cláudio gastou quase tudo que tinha no bolso para pagar o quarto de uma desconhecida que apareceu encharcada na porta do hotel numa noite de chuva. O gerente riu da cara dele. Os colegas chamaram ele de louco. E na manhã seguinte, quando ele já esperava ser demitido, aquela mesma garota desceu do elevador de um jeito que ninguém naquele saguão jamais vai esquecer. Era uma quinta-feira, pouco depois da meia-noite. O hotel estava quase vazio, fora de temporada, só 3 reservas para o dia seguinte. Cláudio trabalhava ali há 2 anos como porteiro do turno da noite. 30 anos, solteiro, morava num apartamento pequeno a 40 minutos de ônibus. O salário pagava o aluguel, as contas e ainda sobrava um pouco para mandar para a mãe, que morava sozinha no interior. Perder aquele emprego não era uma opção. A chuva já durava horas e só piorava. Cláudio percebeu um movimento do lado de fora da entrada de serviço. Uma sombra encolhida contra a parede, tentando se proteger debaixo de uma marquise que mal cobria os ombros. Ele abriu a porta lateral e viu uma garota. Devia ter uns 20 anos. Encharcada, com uma mochila pequena grudada no corpo e os braços cruzados contra o peito, tremendo. Parecia apenas alguém que tinha chegado ao limite de um dia muito longo. Ela perguntou com a voz quase sumindo pela vergonha se existia alguma comida sobrando, qualquer coisa. E depois, com ainda mais hesitação, perguntou se não haveria algum quarto vazio. Só por uma noite, porque o ônibus para a cidade dela saía às 6 da manhã e ela não tinha onde esperar. Cláudio ficou parado por alguns segundos. Conhecia as regras. Ninguém entra sem reserva, nenhuma refeição é servida sem pagamento. E funcionários que abrem exceções levam advertência na primeira vez e demissão na segunda. Mas o hotel tinha 42 quartos. 39 estavam vazios. Ele pediu que ela esperasse e foi até a recepção. Débora, a recepcionista do turno, nem levantou os olhos da tela quando Cláudio explicou a situação. Cláudio, o hotel não é abrigo. Regra é regra. Se quer resolver, fala com o Tiago. O nome já pesou no estômago de Cláudio antes mesmo de ele dar o primeiro passo. Tiago era o gerente operacional do hotel e gostava de aparecer até fora do horário. Tinha 30 e poucos anos, terno sempre alinhado e um jeito de falar que fazia qualquer pessoa abaixo dele no organograma se sentir do tamanho de uma formiga. Não era o tipo de homem que se comovia com histórias tristes. Era o tipo que usava histórias tristes para provar que estava certo em não se comover. Cláudio encontrou Tiago na sala da gerência, mexendo no celular com os pés apoiados na mesa. Tiago, tem uma garota lá fora, na chuva. Está com fome e precisa de um lugar para ficar até de manhã. Será que a gente não pode abrir uma exceção? Tiago tirou os olhos do celular devagar, como se Cláudio tivesse acabado de contar uma piada sem graça. Exceção? Ele repetiu, com um meio sorriso. Cláudio, isso aqui é um hotel, não é ONG. Quarto existe para quem paga. Refeição existe para quem paga. Se a garota quer um teto, tem rodoviária, tem praça, tem banco de igreja. Aqui não é lugar para isso. Ela só precisa de uma noite. Amanhã cedo ela vai embora. E quem vai pagar essa noite? Você? Tiago fez a pergunta com um sorriso de canto. Cláudio sentiu o rosto esquentar. Sabia quanto custava uma diária. Sabia que aquele valor ia fazer falta. Mas lá fora tinha uma garota tremendo de frio que só precisava de um lugar seco por algumas horas. Sim, disse Cláudio. Eu pago. O sorriso de Tiago sumiu por meio segundo. Ele não esperava essa resposta, mas se recompôs rápido. Ótimo, então vamos fazer direitinho. A diária mais barata é R$ 280. E se ela quiser comer, o prato mais simples do serviço noturno sai por 65. Tudo descontado na sua folha, claro. Tem certeza que quer bancar isso? Porque eu faço questão de registrar. Ele falou os valores devagar, quase soletrando, como se quisesse que cada número doesse. A recepcionista levantou os olhos pela primeira vez. Um segurança que passava pelo corredor diminuiu o passo para escutar.
Cláudio sentiu o peso de cada olhar. R$ 345, quase um terço do que ele recebia na quinzena. Dava para pagar a conta de luz, metade do mercado ou o remédio da mãe. Ele sabia de tudo isso. Mesmo assim, olhou para Tiago e respondeu: "Pode descontar." Tiago o encarou por alguns segundos, como se esperasse que Cláudio fosse voltar atrás. Quando percebeu que não ia acontecer, deu de ombros e virou para Débora. "Registra aí, diária simples mais refeição noturna. Responsável, Cláudio Oliveira, porteiro, desconto em folha." Ele falou o cargo em voz alta de propósito, para que ficasse claro para todo mundo quem era o porteiro que achava que podia bancar caridade com salário de porteiro. Cláudio voltou até a entrada de serviço. A garota ainda estava lá, encolhida contra a parede. Quando ele disse que ela podia entrar, que tinha um quarto e uma refeição esperando, ela ficou parada. Depois perguntou baixinho quanto devia. Cláudio disse que não devia nada. Enquanto caminhavam pelo corredor, ela andava devagar, como quem não confia no chão que está pisando. Disse apenas que se chamava Rafaela. Não contou mais nada. E Cláudio não perguntou. Ele apertou o botão do terceiro andar e esperou a porta do elevador se fechar. Depois voltou para a portaria e ficou olhando a chuva pela janela. R$ 345. Era o dinheiro da semana. O que ele guardava para não passar aperto até o próximo pagamento. Mas lá em cima tinha uma garota de 20 anos que ia dormir seca, de barriga cheia, por uma noite. E por enquanto isso bastava. Mas o olhar que Tiago lançou para ele antes de sair da sala da gerência não foi de indiferença. Foi de cálculo, de quem já estava planejando o próximo movimento. E Cláudio sabia, mesmo tentando se convencer do contrário, que aquela história ainda estava longe de acabar. Rafaela jantou sozinha numa mesa do restaurante vazio do hotel. Uma sopa e um pedaço de pão. Comeu devagar, em silêncio, com a cabeça baixa, como se tentasse ocupar o menor espaço possível naquele lugar onde sabia que não era bem-vinda. Cláudio observou de longe da portaria e notou que ela limpou a mesa antes de sair. Empilhou o prato e o copo como se estivesse devolvendo um favor que não queria dever a ninguém. Antes de ir para o elevador, ela parou na porta da portaria. Ficou ali alguns segundos sem dizer nada. Depois falou, quase num sussurro: "Obrigada, de verdade." Cláudio acenou com a cabeça. Não soube o que responder. Ela subiu e ele ficou ali, sozinho com o barulho da chuva e o peso do que tinha feito. Não demorou para os comentários começarem. O primeiro veio do Wilson, o segurança que tinha diminuído o passo na hora do pagamento. Ele apareceu na portaria com um café na mão e um sorriso que não era de simpatia. "E aí, Cláudio? Já virou gerente de ONG ou ainda está fingindo que é porteiro?" Cláudio não respondeu. Wilson continuou. R$ 345, irmão. Num mês que ainda nem acabou. Por uma garota que você nunca viu na vida. Se isso não é loucura, eu não sei o que é. Foi uma decisão minha, Wilson. Foi uma decisão burra. Mas tudo bem. Dinheiro é seu, problema é seu. Wilson saiu balançando a cabeça. Mas não foi o único. Ao longo da madrugada, cada funcionário que passou pela portaria arranjou um jeito de comentar. Uns eram mais diretos, outros disfarçavam com piadas. Débora, que antes tinha sido apenas fria, agora olhava para Cláudio com algo parecido com pena, o que de certa forma era pior que o deboche. O pior comentário veio de Silvia, a camareira que trabalhava no mesmo andar do quarto onde Rafaela estava dormindo. Ela desceu por volta das 4 da manhã, encostou no balcão e disse, baixinho, mas garantindo que Cláudio ouvisse: "Só espero que você não tenha arrumado problema para todo mundo, porque se essa garota sumir com alguma coisa do quarto, quem vai responder é a gente, não é você." Cláudio apertou a mandíbula. Quis responder que Rafaela não ia roubar nada, que ele tinha visto nos olhos dela que ela só precisava de ajuda.
mas sabia que qualquer defesa ia soar como ingenuidade. Então ficou calado e deixou Silvia ir embora, achando que tinha razão. O turno terminou às 6 da manhã. Cláudio trocou de roupa no vestiário, pegou o ônibus e foi para casa. O apartamento estava do mesmo jeito que ele tinha deixado. Escuro, silencioso, com uma louça do dia anterior na pia e o colchão sem lençol, porque ele não tinha tido tempo de lavar. Sentou na cama, tirou os sapatos e ficou olhando para o celular. Nenhuma mensagem do Tiago, nenhuma notificação do hotel. Isso deveria ser um alívio, mas não era. O silêncio parecia pior que a bronca, porque significava que Tiago ainda não tinha terminado de decidir o que fazer com ele. Cláudio tentou dormir, mas o corpo não deixou. Cada vez que fechava os olhos, voltava a mesma cena. Tiago falando os valores em voz alta, o sorriso de canto, o cargo repetido como se fosse um insulto. Porteiro, desconto em folha. Ele virou de um lado, virou do outro. Pegou o celular de novo, fez a conta de cabeça. 345 a menos significava que a conta de luz ia atrasar. Ou o mercado ia diminuir pela metade. Ou o dinheiro da mãe ia ter que esperar. Não dava para cobrir tudo. Alguma coisa ia ficar de fora. E foi aí que a dúvida bateu com força. Não a dúvida sobre Rafaela. Ele ainda acreditava que tinha feito a coisa certa. A dúvida era sobre ele mesmo. Se ele tinha o direito de fazer a coisa certa quando o preço caía nas costas de quem dependia dele. A mãe não sabia de nada. Se soubesse que o filho tinha gastado quase 1/3 da quinzena com uma estranha, ia ficar calada, porque era assim que ela era. Mas o remédio dela não podia esperar. E Cláudio sabia disso. Às 3 da tarde o despertador tocou. Ele levantou com a mesma roupa, lavou o rosto, escovou os dentes e saiu. No ônibus, encostou a cabeça na janela e tentou não pensar em nada. Não conseguiu. Quando chegou ao hotel, o saguão estava calmo. O turno da tarde ainda estava no meio e os poucos hóspedes estavam nos quartos. Cláudio foi direto para o vestiário, vestiu o uniforme e conferiu o espelho. Tudo no lugar. Cabelo arrumado, crachá alinhado, sapato limpo. Ninguém olhando para ele diria que por dentro estava se preparando para o pior. Ele assinou o ponto e foi para a portaria. O primeiro sinal veio antes mesmo de ele se sentar. A recepcionista do turno da tarde, Carla, olhou para ele de um jeito diferente. Não com deboche nem com pena, com curiosidade. Como quem sabia de alguma coisa que Cláudio ainda não sabia. O Tiago pediu para você passar na sala dele assim que chegasse, disse Carla, sem tirar os olhos da tela. Cláudio sentiu o estômago apertar. Então era isso. O silêncio da manhã não era esquecimento, era preparação. Ele caminhou até a sala da gerência, sentindo cada passo mais pesado que o anterior. A porta estava aberta. Tiago estava lá dentro, de pé, com uma pasta na mão e uma expressão que Cláudio nunca tinha visto nele antes. Não era o sorriso debochado da noite anterior. Era algo mais frio, mais decidido, como se ele tivesse passado a manhã inteira montando alguma coisa e agora estivesse pronto para apresentar. "Entra, Cláudio! Fecha a porta!" Cláudio entrou e fechou a porta. E naquele segundo, antes mesmo de Tiago abrir a boca, ele soube que a conta da noite anterior tinha acabado de chegar. E era mais alta do que ele imaginava. Tiago não ofereceu cadeira, não perguntou como Cláudio estava. Ficou de pé, com a pasta aberta sobre a mesa, e foi direto. "Eu pensei bastante sobre o que aconteceu ontem à noite, e cheguei a uma conclusão. Aquilo foi longe demais." Cláudio ficou parado, em pé, com as mãos ao lado do corpo. Não disse nada. Sabia que interromper Tiago naquele estado só ia piorar as coisas. "O valor vai ser descontado na folha, como combinado. Mas isso não é tudo. Eu vou registrar uma advertência formal contra você por uso indevido das instalações do hotel. Está aqui." Tiago virou a pasta e empurrou um papel na direção de Cláudio. "Lê e assina." Cláudio olhou para o papel.
Estava tudo ali, impresso, com data, hora e uma descrição que fazia parecer que ele tinha cometido uma falta grave. Permitiu a entrada de pessoa não autorizada nas dependências do hotel sem aprovação prévia da gerência. Ele leu 2 vezes. Queria achar alguma coisa errada, algum ponto para contestar. Mas a verdade é que, tecnicamente, Tiago estava certo. Ele tinha quebrado o protocolo. Eu paguei pela diária, Tiago, e paguei pela refeição. Está tudo registrado. Pagou sim. Mas quem autorizou a entrada foi você, e você não tem essa autoridade. O pagamento não muda isso. Assina o documento. Cláudio segurou a caneta. Sentiu a mão pesar. Assinou. Tiago recolheu o papel, guardou na pasta e encostou na mesa como quem está se preparando para a segunda parte de uma conversa que já tinha ensaiado. Agora tem outra coisa. Eu quero que a garota saia do quarto. Agora. O check-out é ao meio-dia, Tiago. Ainda faltam horas. Eu sei qual é o horário do check-out, mas eu não quero esse tipo de situação visível para nenhum hóspede que chegue pela manhã. Já temos 3 reservas para hoje, e eu não vou deixar que alguém veja essa garota saindo de um quarto deste hotel como se fosse normal. Nessas condições, ela está num quarto que foi pago. Ela tem o mesmo direito de qualquer hóspede. Ela não é qualquer hóspede, Cláudio. E você sabe disso. Não me faça repetir. Tiago falou aquilo com uma calma calculada que era pior do que um grito. Era o tipo de frase que não precisava ser explicada. Cláudio entendeu o que ele quis dizer. E entendeu que aquilo não tinha nada a ver com política do hotel e tudo a ver com o tipo de pessoa que Tiago achava que merecia ou não estar ali. Ela sai ao meio-dia, disse Cláudio, como qualquer hóspede. Tiago descruzou os braços devagar. Cláudio, eu vou te dar uma chance de repensar o que você acabou de dizer. Porque se você insistir nisso, o seu problema vai deixar de ser uma advertência e vai virar uma demissão. E nós 2 sabemos que você não está em posição de perder esse emprego. Era verdade. Cláudio sabia que era verdade. O aluguel, as contas, a mãe, o remédio, tudo passava por aquele emprego. Tiago também sabia. E estava usando isso como ferramenta, do mesmo jeito que tinha usado os valores na noite anterior, com precisão, sem gritar, sem ameaçar de forma aberta. Só deixando claro que o chão debaixo dos pés de Cláudio podia sumir a qualquer momento. Cláudio ficou em silêncio por alguns segundos. Sentiu o coração bater mais forte. Pensou na mãe. Pensou no aluguel. Pensou em Rafaela, sozinha naquele quarto, sem saber que lá embaixo estavam decidindo se ela podia ou não ficar mais algumas horas num lugar que alguém tinha pago para ela usar. E então fez uma coisa que nem ele esperava. Saiu da sala da gerência, caminhou até o corredor que levava ao elevador e parou ali, de pé, de braços ao lado do corpo. Não bloqueou a passagem, não levantou a voz. Apenas ficou ali, entre Tiago e o elevador, como quem diz sem dizer que ninguém ia subir para tirar aquela garota do quarto antes da hora. Tiago veio atrás, parou a 3 passos de Cláudio e o encarou. O que você está fazendo? Estou no meu posto, Tiago, e enquanto eu estiver aqui, ela sai no horário que tem direito. O saguão estava quase vazio, mas os poucos que estavam ali pararam. Débora levantou os olhos do computador pela primeira vez no turno. Wilson, que estava conferindo uma porta lateral, ficou parado com a mão na maçaneta. Até Silvia, que descia com um carrinho de limpeza, travou no corredor. Ninguém disse nada. O silêncio durou uns 10 segundos, mas pareceu muito mais. Tiago deu um passo à frente. Cláudio não se moveu. Você tem certeza disso? Perguntou Tiago, agora com a voz mais baixa, quase num sussurro. Não era mais raiva, era um aviso, o último. Tenho. Tiago ficou parado por mais alguns segundos. Depois recuou, ajeitou o terno, respirou fundo e disse, olhando nos olhos de Cláudio como quem carimba um documento. Então que fique registrado que você escolheu isso.
Virou as costas e voltou para a sala da gerência. A porta fechou com um clique seco. Cláudio ficou ali, de pé, sentindo as pernas tremerem debaixo do uniforme. Ninguém veio falar com ele. Ninguém veio perguntar se ele estava bem. Débora voltou a digitar, sem olhar na direção dele. Silvia empurrou o carrinho e sumiu pelo corredor. Wilson passou por ele a caminho do posto, diminuiu o passo e disse baixo, quase sem mover os lábios: "Você se ferrou, irmão." E seguiu em frente sem esperar resposta. Cláudio encostou na parede e respirou fundo. Sabia o que tinha acabado de fazer. Tinha apostado o emprego, o aluguel, o remédio da mãe, tudo, numa garota que ele conhecia há menos de 6 horas. Se Tiago cumprisse a ameaça, ele estaria na rua antes do fim da semana. As horas seguintes passaram devagar. Cláudio ficou na portaria, cumprindo o turno como se nada tivesse acontecido, mas com o ouvido sempre atento a qualquer movimento vindo da sala de Tiago. O papel da advertência já estava assinado. A ameaça de demissão estava feita. Faltava saber se Tiago ia parar ali ou se ainda tinha mais uma carta para jogar. Por volta das 10 da manhã, a resposta veio. Mas não do jeito que Cláudio esperava. Não foi Tiago quem apareceu. Foi o barulho de um motor pesado parando na frente do hotel. Cláudio olhou pela janela da portaria e viu um carro preto de luxo estacionar na entrada principal. As portas se abriram e 2 homens de terno desceram. Andavam com pressa, mas sem afobação. O tipo de gente que não precisa correr porque o mundo espera por eles. Entraram no saguão e foram direto ao balcão da recepção. Um deles falou um nome, o nome de Rafaela. E naquele momento, Cláudio sentiu o chão mudar debaixo dos pés. Porque ele não sabia quem eram aqueles homens, nem o que queriam com a garota que ele tinha ajudado. Mas sabia, pelo olhar que Tiago lançou da porta da gerência ao ouvir o nome dela, que tudo estava prestes a ficar muito pior. Débora foi a primeira a reagir. Olhou para os 2 homens, depois para o computador, depois de volta para eles, como se estivesse tentando encaixar peças que não combinavam. Rafaela. Como? Perguntou, sem sobrenome, sem referência. Porque nos registros do hotel não havia quase nada. Só o primeiro nome, anotado às pressas por ela mesma na madrugada anterior, quando Cláudio pagou a diária. O mais alto dos 2 homens não respondeu à pergunta. Apenas repetiu o nome completo e colocou sobre o balcão um documento dobrado com timbre. Um nome que Débora nunca tinha ouvido, mas que, junto com aquele papel, fez ela endireitar a postura na cadeira. Ela digitou alguma coisa, conferiu a tela e disse o número do quarto. O homem agradeceu com um aceno curto e os 2 seguiram para o elevador. Foi aí que Tiago apareceu. Ele saiu da sala da gerência com o passo largo de quem já estava ouvindo tudo. Parou no meio do saguão, olhou para o elevador que acabava de fechar e virou para Débora. Quem são esses homens? Não sei. Pediram pela garota. Eu dei o número do quarto. Você deu o número do quarto para 2 desconhecidos? Débora abriu a boca para responder, mas Tiago já tinha virado as costas. Caminhou até a portaria e parou na frente de Cláudio com o dedo apontado. Eu avisei. Eu disse que essa história ia dar problema. E agora tem 2 homens de terno, subindo para o quarto de uma garota que ninguém sabe quem é, que entrou aqui de madrugada sem documento, sem reserva, sem nada. Se isso for golpe, se ela estiver envolvida com alguma coisa, a responsabilidade é toda sua. Tiago, eu não sei quem são esses homens, assim como você não sabe. Mas eu sei quem abriu a porta para ela entrar. E isso já é o bastante. Tiago voltou para o centro do saguão e começou a andar de um lado para o outro. Estava nervoso de verdade. Não era mais o gerente calculista do escritório. Era um homem que sentia que a situação tinha saído do controle e precisava retomar a autoridade de algum jeito. Pegou o rádio e chamou a segurança interna. Wilson,
Sobe até o terceiro andar e fica posicionado perto do quarto 312. Não entra, não bate, mas fica de olho. Qualquer coisa estranha me chama. Wilson respondeu pelo rádio com um entendido seco. Cláudio ouviu tudo da portaria. Sentiu o estômago revirar. Não por medo de Rafaela. Ele continuava acreditando que ela não era nenhuma ameaça, mas por medo do que Tiago era capaz de fazer com aquela desconfiança, porque Tiago não estava preocupado com a segurança do hotel, estava preocupado com a própria imagem. Se alguma coisa desse errado, ele precisava ser o homem que tentou impedir. E se desse certo, precisava ser o homem que resolveu. Os minutos seguintes foram os mais longos da manhã. Ninguém desceu. O elevador não se mexeu. O rádio ficou mudo. Cada segundo de silêncio parecia confirmar a teoria de Tiago. E ele fazia questão de verbalizar isso. Está demorando demais. Disse, para ninguém em particular, mas alto o suficiente para que todos ouvissem. Se fossem visitas normais, já teriam descido. Isso não é normal. Sílvia, que tinha voltado ao saguão com o carrinho vazio, se aproximou de Débora e sussurrou algo. Débora balançou a cabeça. Cláudio não ouviu o que disseram, mas viu o olhar que Sílvia lançou na direção dele. Não era mais curiosidade, era acusação. Tiago parou de andar e se aproximou de Cláudio outra vez. Escuta, Cláudio, eu vou te dar uma última chance de se posicionar do lado certo dessa história. Quando essa situação acabar, e vai acabar, eu vou escrever um relatório, e nesse relatório eu posso dizer que você colaborou para resolver o problema, ou que você foi o responsável por causar ele. Escolhe. Cláudio olhou para Tiago. Viu nos olhos dele não um gerente preocupado, mas um homem montando uma narrativa. Cada frase, cada gesto, cada instrução pelo rádio, tudo era peça de um quebra-cabeça que Tiago estava montando para se proteger e, de quebra, enterrar Cláudio. Eu não causei problema nenhum, Tiago. Eu paguei um quarto para uma pessoa que precisava. Tudo o que aconteceu depois disso foi decisão sua. Tiago apertou a mandíbula, mas não respondeu. Virou as costas e voltou para o centro do saguão, de olho no painel do elevador. Mais 5 minutos se passaram. Depois 10. Depois 15. Wilson chamou pelo rádio uma vez para dizer que estava tudo quieto no corredor. Tiago mandou ele continuar no posto. Cláudio ficou na portaria de pé, tentando manter a calma. Mas por dentro, a dúvida que ele tinha segurado a manhã inteira começou a ganhar força. E se Tiago tivesse razão? Não sobre Rafaela ser perigosa. Isso ele não acreditava. Mas e se aqueles homens não fossem quem ela esperava? E se a situação tivesse uma camada que Cláudio não conseguia ver? Ele olhou para o painel do elevador. Terceiro andar. Parado. Já fazia quase 20 minutos que os 2 homens tinham subido e ninguém tinha descido. Então, sem aviso, o número no painel mudou. 3, 2, 1. Térreo. O saguão inteiro parou. Tiago se virou. Débora levantou da cadeira. Sílvia largou o carrinho. Wilson apareceu no corredor lateral, ofegante, como se tivesse descido pelas escadas, correndo para chegar antes do elevador. As portas se abriram, e o que saiu dali fez todo mundo no saguão prender a respiração. Porque a garota que entrou encharcada pela porta de serviço na noite anterior, a mesma que comeu uma sopa em silêncio e subiu para o quarto sem olhar para trás, agora estava de pé diante de todos com uma postura que ninguém naquele hotel esperava ver. E o olhar dela não era de quem pede permissão, era de quem toma decisão. Rafaela estava usando um vestido escuro, simples, mas bem cortado. O cabelo que na noite anterior estava colado no rosto pela chuva, agora estava preso num coque firme. Os sapatos eram novos. A mochila velha tinha desaparecido. No lugar, ela carregava apenas um envelope pardo na mão esquerda. Os 2 homens de terno estavam um passo atrás dela, um de cada lado, como escoltas. Ela saiu do elevador e caminhou pelo saguão sem pressa.
Não olhou para os lados, não procurou aprovação. Andava como quem conhece o peso de cada passo que está dando. O silêncio no saguão era tão denso que dava para ouvir o ar-condicionado. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Era como se todos estivessem assistindo a uma cena que não pertencia àquele lugar, como se o hotel tivesse virado um palco e ninguém soubesse o papel que deveria fazer. Tiago foi o primeiro a reagir. Deu 2 passos na direção dela, endireitou o terno e tentou montar a mesma expressão de autoridade que sempre usava. Mas havia algo diferente. Uma hesitação nos olhos que não estava lá 10 minutos antes. "A senhora é a hóspede do quarto 1312?" perguntou, e pela primeira vez desde que Cláudio o conhecia, a voz de Tiago saiu com cuidado. Não era respeito, era cálculo. Ele estava tentando entender quem era aquela mulher antes de decidir como tratá-la. Rafaela parou. Olhou para Tiago de frente, sem desviar. Depois olhou ao redor. Para Débora atrás do balcão, para Wilson parado no corredor, para Sílvia com as mãos no carrinho. E por último, olhou para Cláudio, que estava de pé na portaria, imóvel, com o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que todo mundo podia ouvir. "Sou, sim", respondeu Rafaela. "E preciso falar com todos os funcionários deste hotel. Agora." Tiago piscou. 2 vezes. Não era o tipo de reação que ele costumava ter. Falar sobre o quê, exatamente? Sobre o futuro deste hotel e sobre o que aconteceu aqui na noite passada. Tiago abriu a boca, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos homens de terno deu um passo à frente e falou pela primeira vez. "Rafaela Duarte Monteiro, segurança privada. Ela pediu todos aqui. Agora." A frase caiu no saguão como uma pedra na água. Débora arregalou os olhos. Sílvia largou o carrinho e deu um passo para trás, como se tivesse levado um empurrão invisível. Wilson ficou paralisado no corredor, sem saber se ficava ou saía. E Tiago ficou branco. Não foi uma mudança de expressão, foi uma desmontagem. A postura firme cedeu. Os ombros caíram meio centímetro. A mão direita, que estava apoiada no bolso do terno com fingida naturalidade, desceu e ficou solta ao lado do corpo. Ele tentou manter o olhar fixo em Rafaela, mas os olhos começaram a se mover. Para o chão, para o balcão, para qualquer lugar que não fosse o rosto dela. "Adquiriu o hotel?" repetiu, como quem precisa ouvir a própria voz, dizendo aquilo para acreditar. "Minha família assinou a compra há 2 semanas", disse Rafaela, sem alterar o tom. "A transferência formal acontece nos próximos dias, mas a partir de agora, qualquer decisão sobre pessoal, estrutura e funcionamento passa por mim." Tiago engoliu seco. Cláudio viu o pomo de Adão dele subir e descer. Era a primeira vez que via Tiago sem resposta pronta, sem frase afiada, sem sorriso de superioridade. O homem que horas antes tinha ameaçado demitir Cláudio com a calma de quem cancela uma assinatura de revista, agora estava de pé, no meio do próprio saguão, sem saber o que fazer com as mãos. Rafaela não esperou resposta. Virou-se para o saguão e falou com voz firme, mas sem precisar levantar o tom. "Eu sei que vocês não me conhecem, e eu entendo que o que está acontecendo agora parece estranho, mas eu preciso que todos ouçam o que eu tenho a dizer, porque diz respeito a cada um de vocês." Sílvia se aproximou devagar. Wilson saiu do corredor e ficou perto da recepção. Débora se levantou da cadeira. Até o cozinheiro do turno da manhã, que estava na porta da cozinha secando as mãos num pano, parou para escutar. Cláudio não se moveu. Ficou onde estava, na portaria, com as mãos ao lado do corpo, sentindo uma mistura de alívio e vertigem que ele não sabia separar. Porque parte dele queria acreditar que tudo ia se resolver. Mas outra parte, a parte que conhecia a vida como ela é, sabia que surpresas assim sempre têm um preço, e ele ainda não sabia qual era. Rafaela olhou para Tiago mais uma vez,
Desta vez, sem hostilidade, sem raiva, apenas com a clareza fria de quem já sabe exatamente o que vai dizer. Antes de falar sobre o futuro, eu preciso falar sobre ontem à noite, porque o que aconteceu neste hotel nas últimas horas me mostrou duas coisas, e essas duas coisas vão definir tudo o que vem a seguir. Ela fez uma pausa. O saguão estava tão silencioso que dava para ouvir o relógio na parede, atrás do balcão. Tiago tentou falar. Abriu a boca, levantou uma mão como quem pede licença. Mas Rafaela nem precisou interrompê-lo. O olhar dela foi suficiente. Ele fechou a boca e baixou a mão. E ali, naquele silêncio, todos no saguão entenderam a mesma coisa ao mesmo tempo. O poder naquele hotel tinha acabado de mudar de mãos. E a mulher que agora o segurava era a mesma garota que, poucas horas antes, tinha comido uma sopa sozinha num restaurante vazio e agradecido em voz baixa por um prato de comida. Rafaela abriu o envelope pardo, e o que ela disse em seguida mudou a vida de cada pessoa naquele saguão. Rafaela tirou do envelope uma folha dobrada e segurou na frente do corpo, sem abrir ainda. Olhou para cada pessoa no saguão, uma por uma, como quem está decidindo por onde começar. Depois, respirou fundo e falou. Meu nome completo é Rafaela Duarte Monteiro. Minha família é dona de uma rede de hotéis no interior do estado. Há 2 semanas, meu pai assinou a compra deste hotel. A transferência é definitiva e, a partir da próxima semana, a operação inteira passa para a gestão da minha família. Eu sou a responsável por essa transição. Ela falou com calma, sem pressa, mas sem pausas desnecessárias. Não estava fazendo discurso, estava informando. Débora piscou várias vezes seguidas, como se tentasse processar o que estava ouvindo. Sílvia cruzou os braços e apertou os próprios cotovelos, o corpo dela reagindo antes da mente. O cozinheiro na porta da cozinha encostou no batente como se precisasse de apoio. Wilson olhava para o chão, com a mandíbula travada, e Tiago não se mexeu. Ficou parado no mesmo lugar, com os braços ao lado do corpo, e pela primeira vez desde que Cláudio trabalhava ali, ele parecia menor. Não fisicamente, mas como se algo por dentro dele tivesse encolhido. Rafaela continuou. Eu sei que vocês têm perguntas, e eu vou responder todas no momento certo. Mas antes, eu preciso explicar uma coisa sobre ontem à noite. Ela guardou a folha de volta no envelope e segurou com as 2 mãos. Nos últimos meses, eu me afastei da minha família. Tive meus motivos, e não vou entrar em detalhes porque isso é pessoal. O que importa é que eu quis provar para mim mesma que conseguia viver sem o sobrenome e sem o dinheiro. E eu consegui, por um tempo, até que não consegui mais. Fez uma pausa curta. Ninguém se mexeu. Ontem à noite, eu cheguei ao limite. Estava sem dinheiro, sem lugar para ficar, e o único ônibus para a cidade da minha família saía de manhã. Eu só precisava de um lugar seco para esperar. Não planejei vir a este hotel. Não sabia que meu pai já tinha comprado ele. Foi coincidência. Eu vim porque era o prédio mais perto da rodoviária que parecia ter alguém acordado. Rafaela olhou para Cláudio, não de relance. Olhou de frente por alguns segundos antes de continuar. Quando eu cheguei aqui, eu pedi 2 coisas simples: comida e um lugar para descansar por uma noite. Uma pessoa me ouviu. Essa pessoa foi até a recepção pedir ajuda e ouviu que não era possível. Foi até a gerência e ouviu deboche. E mesmo assim, mesmo sabendo que ia pagar caro, não só em dinheiro, mas no emprego, na reputação, em tudo, essa pessoa decidiu me ajudar. Ela fez outra pausa. Débora abaixou os olhos. Sílvia descruzou os braços e juntou as mãos na frente do corpo, olhando para o chão. O nome dessa pessoa é Cláudio. A frase caiu no saguão como algo que todos já sabiam, mas que ninguém esperava ouvir em voz alta. Cláudio sentiu o rosto esquentar. Quis olhar para outro lugar, mas não conseguiu.
Os olhos de Rafaela estavam fixos nele, e havia algo ali que ele não conseguia nomear. Não era gratidão simples, nem pena. Era reconhecimento. O tipo de olhar que diz: eu sei o que você fez e eu sei o que te custou. Cláudio pagou pela minha diária e pela minha refeição com o próprio salário, continuou Rafaela. E quando o gerente deste hotel tentou me tirar do quarto antes do horário, Cláudio arriscou o próprio emprego para garantir que eu tivesse o direito que qualquer hóspede tem. Ele não sabia quem eu era, não sabia da minha família, do meu sobrenome, de nada. Ele fez o que fez porque achou que era o certo. E foi. Tiago mexeu o peso do corpo de um pé para o outro. A mão direita subiu até o nó da gravata e puxou de leve, como se o colarinho estivesse apertando. Cláudio viu as costas dele se curvarem meio centímetro. Um gesto pequeno, quase invisível, mas que dizia tudo. Rafaela virou-se para Cláudio e caminhou até a portaria. Parou na frente dele e estendeu a mão. Obrigada, não só pela comida e pelo quarto, mas por ter me tratado como gente quando ninguém mais neste hotel fez isso. Cláudio apertou a mão dela. Não soube o que dizer. Acenou com a cabeça e sentiu a garganta fechar. Rafaela soltou a mão dele e se virou para o saguão. A partir da próxima semana, este hotel vai passar por mudanças. Algumas na estrutura, outras no pessoal. Eu vou conversar com cada um de vocês individualmente nos próximos dias. Mas tem uma decisão que eu já tomei e que não precisa esperar. Ela olhou para Cláudio. Cláudio vai ser promovido. A partir de hoje, ele assume um cargo de supervisão. Os detalhes vão ser formalizados até o fim da semana, mas a decisão é imediata. O saguão ficou em silêncio por 2 segundos. Depois, Débora soltou o ar que estava segurando. O cozinheiro balançou a cabeça de leve, como quem aprova sem querer chamar atenção. Wilson olhou para Cláudio com uma expressão que não era mais deboche. Era outra coisa, algo que ele provavelmente nunca admitiria em voz alta. Cláudio ficou parado. Não sorriu, não comemorou. Sentiu um peso sair dos ombros e outro peso, diferente, mais bonito, mas ainda assim pesado, entrar no lugar. Foi aí que Tiago se moveu. Deu um passo à frente, ajeitou o terno pela 3ª vez e tentou falar. A voz saiu controlada, mas com um tremor nas bordas que ele não conseguiu esconder. Rafaela, eu gostaria de explicar o contexto das minhas decisões. Como gerente, eu tenho a obrigação de proteger o hotel e os hóspedes, e as medidas que tomei foram baseadas no protocolo. Rafaela o interrompeu. Não levantou a voz. Não precisou. O senhor negou comida e abrigo a uma pessoa que estava passando necessidade num hotel com 39 quartos vazios. Depois tentou expulsar essa pessoa antes do horário, mesmo sabendo que a diária tinha sido paga. E quando um funcionário seu se recusou a participar disso, o senhor o ameaçou de demissão. Isso não é protocolo, é escolha. Tiago ficou em silêncio. A mão que segurava a gravata desceu e ficou pendida ao lado do corpo. O saguão inteiro prendeu a respiração. E então, Rafaela disse a frase que ninguém ali jamais esqueceria. Eu preciso do seu crachá. A frase ficou suspensa no ar por alguns segundos. Curta, sem gritos, sem drama, mas pesada o suficiente para que ninguém no saguão conseguisse respirar direito. Tiago não respondeu de imediato. Ficou parado, com os olhos fixos em Rafaela, como se esperasse que ela completasse a frase com algo mais. Uma explicação, uma condição, uma chance. Mas Rafaela já tinha dito tudo o que precisava dizer, e o silêncio dela deixava claro que não havia negociação. Ele olhou ao redor. Foi um movimento lento, quase imperceptível, mas Cláudio viu. Tiago procurou nos rostos das pessoas algo que o sustentasse. Um olhar de apoio, uma expressão de dúvida, qualquer sinal de que alguém ali achava aquilo injusto. Mas Débora estava olhando para a tela do computador. Wilson estava olhando para o chão.
Silvia estava olhando para as próprias mãos e o cozinheiro tinha voltado para dentro da cozinha em silêncio. Ninguém se moveu por ele. Ninguém disse uma palavra. Tiago levou a mão ao peito, onde o crachá estava preso no bolso do terno. Os dedos ficaram ali por 2 ou 3 segundos, tempo suficiente para que todos percebessem que ele estava hesitando. Depois, com um gesto curto e seco, destacou o crachá e estendeu para Rafaela. Ela pegou sem olhar para baixo. Segurou o crachá na mão e deu um passo para o lado, abrindo o caminho. Tiago ajeitou o terno uma última vez. Endireitou a coluna, levantou o queixo e caminhou na direção do corredor lateral. O mesmo corredor que ele usava todos os dias para entrar e sair sem passar pelo saguão principal. Mas desta vez, o corredor não era um atalho. Era a única saída que ele tinha. Ele não olhou para trás, não disse nada. O som dos sapatos dele no piso ficou cada vez mais fraco até desaparecer. E quando a porta lateral fechou, o saguão soltou o ar que estava segurando. Rafaela guardou o crachá de Tiago no envelope pardo, junto com os outros papéis. Depois, olhou para os funcionários que ainda estavam ali. Débora, Wilson, Silvia, e disse, com um tom mais leve, quase normal: "Eu vou conversar com cada um de vocês nos próximos dias. Ninguém precisa se preocupar agora. Voltem para os postos de vocês." Um a um, eles se dispersaram. Débora sentou e começou a digitar, mas Cláudio percebeu que as mãos dela tremiam de leve sobre o teclado. Wilson passou por Cláudio no caminho do corredor e, pela primeira vez, não fez nenhum comentário. Apenas acenou com a cabeça. Um gesto pequeno, rápido, mas que dizia mais do que qualquer frase. Silvia empurrou o carrinho sem olhar para ninguém e sumiu pelo elevador de serviço. O saguão ficou vazio, só Cláudio e Rafaela. Ela caminhou até a portaria e parou na frente dele. Desta vez, não estendeu a mão. Ficou ali, em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Eu liguei para o meu pai hoje de manhã do quarto, contei o que aconteceu. Ele quis vir pessoalmente, mas eu disse que não precisava, que eu resolvia." Cláudio acenou com a cabeça. "Ele perguntou como eu sabia que podia confiar em você. E eu disse que não sabia, que você também não sabia em quem estava confiando quando abriu aquela porta. E que foi exatamente por isso que valeu." Cláudio sentiu a garganta apertar. Quis dizer alguma coisa, agradecer, explicar, qualquer coisa. Mas tudo o que saiu foi: "Eu só fiz o que achei certo." Rafaela deu um sorriso pequeno, o primeiro que Cláudio via no rosto dela. "Eu sei, e é por isso que você está aqui." Ela se despediu com um aceno e caminhou até o elevador com os 2 seguranças. As portas se fecharam e o saguão ficou em silêncio de novo. Os dias seguintes passaram de um jeito estranho. O hotel continuou funcionando, as reservas continuaram chegando, os turnos continuaram acontecendo. Mas havia algo diferente no ar, como se as paredes tivessem ouvido tudo e agora estivessem esperando para ver o que ia acontecer. A mesa de Tiago na sala da gerência foi esvaziada numa terça-feira à tarde. Ninguém comentou. A pasta, os papéis, o porta-canetas, tudo foi colocado numa caixa e levado embora por alguém do administrativo. A cadeira ficou vazia por 3 dias, até que o nome de Tiago simplesmente sumiu da escala. Wilson foi o primeiro a procurar Cláudio. Apareceu na portaria no meio do turno, com uma dúvida sobre o procedimento de troca de turno. Era uma pergunta simples, o tipo de coisa que ele saberia responder sozinho se parasse para pensar. Mas Cláudio entendeu o que aquilo significava. Não era sobre o procedimento, era sobre reconhecer, sem precisar dizer em voz alta, que alguma coisa tinha mudado entre eles. Cláudio respondeu sem ironia, sem ressentimento. Explicou o procedimento, Wilson agradeceu e saiu. E foi só isso. Não precisou de mais. Na sexta-feira daquela semana, Cláudio chegou ao hotel para o turno da noite com um envelope na mão. Dentro, o contrato da promoção e um crachá novo.
Ele foi até o vestiário, trocou de roupa, prendeu o crachá no peito e se olhou no espelho. Supervisor. O nome era o mesmo, o rosto era o mesmo, mas o crachá era diferente. Ele saiu do vestiário e foi para o saguão. O hotel estava calmo, poucas reservas, corredor silencioso. Parou na portaria, o mesmo lugar onde ficava todas as noites. Foi quando ouviu passos. Rafaela vinha pelo corredor, com uma pasta debaixo do braço e o celular na mão. Estava de roupa social, cabelo preso, andando com a mesma postura firme que tinha mostrado naquela manhã no saguão. Ao passar pela portaria, ela diminuiu o passo. Olhou para Cláudio. Ele olhou para ela. Nenhum dos dois disse nada. Foi apenas um olhar, breve, limpo, sem palavras, que carregava tudo o que precisava carregar. Rafaela seguiu para o elevador. Cláudio ajustou o crachá novo no peito e voltou para a porta. Porque no fim, não foi sobre quem ela era. Foi sobre quem ele escolheu ser. E naquela noite, ele abriu uma porta para alguém. E acabou abrindo outra para si mesmo. E você tem aberto portas ou fechado? Conta pra gente nos comentários.